Agora, por mais alguns segundos, enquanto estamos aqui, vamos fazer uma pausa e depois voltamos à noite. Estou te treinando para ser ungido. Estou treinando ser elevado, reis terra. Ah, sim. Para que você não cometa o erro da sua vida. Quero que você perceba que, muitas vezes, são os jovens que valorizam o ungido e a sua unção. Sim. Agora, não, eu não preciso do livro. Não estou pregando com base nesse livro. 2 Saul capítulo 1. Bem, há um livro chamado Ungido e Suas Unções. Existe um livro assim. Tudo isso está no livro. E o que eu estava pregando está nos livros. Há outro livro chamado Passos para a Unção. Tem muita coisa no livro. Os livros são para trabalhar para Deus. Por isso que você deveria ter. Vocês já começaram a receber eles nos seus celulares? Quantos já receberam todas as coisas? Muito bom. Quantos ainda não receberam? Mas certifique-se de receber, porque talvez você nunca mais tenha um acampamento onde as coisas são dadas assim para você. Pegue tudo, 100 livros, tudo, todo livro que existe, estamos dando para você. Quantos estão surpresos por eu estar dando a vocês 100 livros, já que você está no acampamento? Por que eu não deveria te dar? 2 Saul capítulo 5, versículo 1. 2 Saul capítulo 1, verso 1. Capítulo 1. 1. Aconteceu que, depois da morte de Saul, quando Davi voltou da matança dos amalequitas, e Davi ficou 2 dias em Ziclag. 1. Versículo 2. E aconteceu que, ao terceiro dia, veio um homem do acampamento de Saul com as suas vestes rasgadas. E caiu por terra quando chegou a Davi e lhe fez reverência. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do arraial de Israel. E Davi lhe disse: Como foi o assunto? Peço que me diga. E ele respondeu que o povo fugiu da batalha. E muitos do povo caíram e morreram, e Saul e Jonatas morreram. E Davi disse ao homem: Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem que lhe contou disse: Ao passar pelo monte Gilboa, vi Saul apoiado em sua lança. Os carros e cavaleiros o perseguiam. Quando ele olhou para trás e me viu, chamou:
E eu respondi: Eis-me aqui. Quando ele me perguntou: Quem és tu? Eu lhe respondi: Sou um amalequita. Sou um amalequita. E ele me disse novamente: Por favor, fica sobre mim e mata-me, pois a angústia caiu sobre mim, porque ainda estou com vida. Então fiquei sobre ele e o matei, porque tinha certeza de que ele não poderia sobreviver depois de ter caído. E peguei a coroa que estava sobre a cabeça dele e o bracelete que estava em seu braço, e os trouxe até aqui para o meu senhor. Então Davi agarrou suas roupas e as rasgou, e o mesmo fizeram todos os homens que estavam com ele. Eles lamentaram, choraram e jejuaram à noite por Saul, por Jonatas, filho, povo senhor e casa de Israel, porque caído pela espada. E disse Davi ao moço que lhe trouxera a notícia: De onde és tu? E ele respondeu: Sou filho de um estrangeiro e de Malaquias. Versículo 14. E Davi lhe disse: Como não tiveste medo? Como você não era o quê? Com medo de estender a mão para destruir o ungido do Senhor. Então Davi chamou um dos jovens e disse: Chega-te e ataca-o. E ele o feriu, e ele morreu. E Davi lhe disse: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, pois a tua própria boca testemunhou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Amém. Agora, nessa história, vemos a unção é uma grande lição que aprendemos com o rei Davi, que era um jovem pastor. No entanto, o velho rei Saul foi morto de forma inesperada, infelizmente. Mas ele não ficou feliz. A unção. O motivo pelo qual Davi não ficou feliz era que ele estava perguntando: Como você pode tocar em uma pessoa ungida? Como você faz isso? Você não tem medo de tocar em uma pessoa ungida? Sim. Você não tem medo? Sim. Um dia, um homem de Deus foi ver um profeta em Comás e o profeta disse a ele que o seu amigo, o homem de pele clara, no mundo espiritual é um elefante. Sim, ele disse isso para ele intuir. Quer dizer, eu não sei como dizer. Ele disse que é um elefante. É, aquele homem branco que é seu amigo, disse aquele homem branco. Eu o vi no mundo espiritual. Ele é um elefante. Sim. E você não tem medo de tocar em um elefante grande? Os elefantes estão entre os mais perigosos. Mesmo quando você no carro, eles podem desmontá-lo. Eles levantarão o carro e o jogarão de cabeça para baixo. Então, os elefantes são algumas das criaturas perigosas. Chegar perto. Nem os leões fariam isso. Mas elefantes. Quando vejo elefantes, digo, esses animais são bestas brutas. Sim. Você não estava com medo? Agora, quero dizer uma coisa. Você nunca vai desfrutar da unção até o dia em que passar a ter medo de tocar. O ungido, porque ele é ungido, é, até você passar a ter medo disso. É só isso. Por quê? Porque é algo que você pode atacar, entende? O que acontece é que, quando alguém é ungido, se tem óleo na minha camisa e eu bato na minha camisa, eu estou batendo no óleo primeiro, antes de tocar na pessoa. É assim que a unção funciona. A unção. Quando você lê sobre unção, você vê que é como se fosse um manto, um óleo, uma capa ou algo que parece estar ligado à pessoa. Então é quase como se a pessoa fosse um pouco inseparável da unção. Sim. Então, quando você toca numa pessoa, você diz: Ah, é a pessoa. Eu não tenho nenhum problema com o Espírito Santo. Eu não tenho nenhum problema com o Espírito Santo. Mas quando você toca na unção, você entende o que eu estou dizendo?
Você acaba, quando toca no ungido, você acaba tocando na unção. Sim. E até que você cresça para respeitar isso, há coisas que você nunca vai ter. Nunca. Na verdade, se você não tomar cuidado com isso, você acaba atacando. Então, todos precisam aprender a honrar e respeitar a unção. Acredito que, muitos anos atrás, quando estava na escola, senti que o Espírito Santo me disse: vai e honre o bispo Duncan Williams. Eu era estudante. Acho que no ensino fundamental ou em uma universidade, mas eu não tinha muito dinheiro. Mas o Senhor me disse: vai e honre. Essa pessoa, sim, e ele disse: se você não honrar algo que ele tem, você nunca terá isso. Foi só isso. Você nunca terá isso. Então, meu relacionamento com ele é baseado em algo que Deus falou comigo, mas o que realmente é que Deus quer que eu respeite a unção, porque ele também nunca poderia estar onde está se Deus não o tivesse ungido. E não tem como, quero dizer, não tem como alguém como ele, que vendia pecar. Ele vendia pecar no aeroporto. Aquelas pessoas que, quando você chega, não tem ninguém para carregar sua bagagem, eles carregam. Ele era um deles. Ah, sim, incrível. Mas veja, a graça de Deus não é pela idade, não é pela educação, é pela graça e pelo dom de Deus. E esse é o presente que todos nós estamos aproveitando. É o dom do Espírito Santo em qualquer manifestação. Amém. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Amém. Você aproveita a graça e o presente. Se você respeitar a graça e o domingo, se você respeitar a graça e o dom, você desfrutará da graça e do domingo. Amém. Então você precisa aprender a honrar, valorizar, guardar a unção. Essas pessoas que vieram contar para Davi que Saul estava morto, não sabiam que tipo de pessoa ele era. Ele é alguém que ama a unção. Então o principal argumento dele era: se essa pessoa já foi ungida antes, por que você deveria tocá-la? Se essa pessoa já foi ungida antes, por que você deveria tocá-la? E Benin disse algo. Ele disse que Jesus nunca disse nada de ruim sobre Judas. Sim, sim. Ele disse porque todos eles foram ungidos. Sim. Então ele não disse nada sobre Judas. Sim. Ele não disse nada de ruim sobre Judas. Porque ele também foi ungido. Sim, eles estavam com Jesus e ele os enviou. E eles já tinham pregado antes. Amém. Amém. Então, irmãos e irmãs, eu só quero, se eu puder alcançar alguma coisa, se eu puder alcançar alguma coisa aqui, escute, o que eu quero dizer é tentar fazer você enxergar a unção como algo maravilhoso sobre alguém? Sim, só isso. A pessoa em si não é nada, mas infelizmente a unção é como uma camisa que está sobre a pessoa. Sim. Muitas vezes, quando você lida com a pessoa, acaba lidando com a unção. Quando lida com a unção, acaba lidando com a pessoa, porque está sobre a pessoa. Se você abraçar alguém, você vai dizer: pá, eu não abracei o seu vestido, mas a pessoa está vestindo o vestido. Então você acabou abraçando o vestido também. Até que você valorize a unção como Davi valorizou e guardou, acho que nunca vai desfrutar dela. Quando Davi matou esse cara, ele disse: seu sangue está sobre sua cabeça. Não fui eu quem te matou. É sua própria distração para tocar a unção. Sim,
Davi não era rei. Depois disso, ele não pôde desfrutar da unção em sua mão. Eram testes para ver se algo precioso deveria ser colocado nele. Então, a partir de hoje, preciso que você valorize a unção e a valorize como algo, não como algo que você não pode. Ataque, mas algo simplesmente maravilhoso. Aquela música que acabamos de ouvir, entendeu? A música que acabamos de ouvir, aquele Salmo 89, é Davi cantando sobre a unção. Sim. Agora, por que você não deve tocar na unção? Quero te dar alguns motivos, e então vamos encerrar essa sessão bem rapidamente. Por que você não deve tocar na unção? O ungido, número um. E eu acho que esses devem ser os motivos pelos quais Saul disse. Davi disse: por que você tocou nisso? Por que você tocou nisso? Por que você tocou nisso? Número um, quando você destrói o ungido, a unção e o ungido. Quando você destrói o ungido e a unção, você está destruindo o que o transformará em um líder. Sim, você está destruindo o que o transformará em um líder. O que faria de você um líder? Você atacou isso. Porque ele disse que o Senhor te ungiu para ser o capitão, e uma outra versão realmente diz para ser o líder. Uma outra versão diz: uma vez mais o Senhor te ungiu para ser o líder. 1 Saul 10, versículo 1. Então, quando aquele cara atacou, cortou Saul, ele cortou Saul e o matou. Talvez ele tenha arrancado o coração dele. Ele cortou através da unção e cortou o que fazia de Saul um líder. Você quer atacar aquilo que vai te tornar um líder? Sim, não é a NLT. Tem uma versão que diz que Deus te designou para ser um líder. Não é a NLT. Eu sei, é por isso que nem me dei ao trabalho de te contar. Número 2. Eu amo essa unção. Por que você não deve atacar a unção? Porque você está atacando aquilo que faz de você um líder. Veja o que me tornou um líder entre todas essas pessoas. O que aprendi na escola? Medicamento. Qual é o nome da minha família? Evard Mills. Como isso faz de você um líder? Como essas duas coisas fazem de você alguém? Como essas coisas fazem de você alguma coisa? Número 2. Quando você ataca a unção, você está atacando a unção, atacando o que vai te ajudar a se recuperar. O que você perde quando se sacrifica? Sim, porque no ministério você perde coisas, mas a unção faz com que você se recupere. Sim, a unção faz com que você se recupere. Versículo 2. Você descobriu que o Senhor o escolheu para ser um líder? Sim. CEV, o Senhor escolheu você para ser um líder. Isso. Você é. O que faz de você um líder? O petróleo faz de você um líder. Olhe para mim. Estou guiando todos vocês naturalmente, facilmente. Você está feliz por estar aqui. Você está aqui desde as 10 horas. Cole, estamos indo. Eu não estou pagando 50 cedis para cada um de vocês estarem aqui. Sem diária. Sem arroz e óleo.
incrível. Olhe para o versículo 2. E eu creio que hoje, coloque sua mão na sua cabeça rapidamente. Receba essa unção sobre a sua vida. Sim, sim. Você sabe que não vai para casa sem ser ungido nisso, porque eu sinto e vejo a unção caindo sobre muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Versículo 2. Rei James. Ó sim. Lumbra framazende. Quando você partir de mim hoje, encontrará dois homens. O que recuperação! Levante a mão. Tudo o que está faltando, tudo o que está perdido, tudo o que parece estar perdido pela unção, você está recuperando cada coisa em nome de Jesus. Amém. Talvez você pareça ter perdido algo no casamento. Sim, casamento e sua família. Deus vai, pela unção, enquanto recupera tudo, agir. É por isso que ele disse: por que você atingiu aquilo que te faz recuperar as coisas? Ah, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Por que você atingiu aquilo que te faz recuperar as coisas? Eu não entendo você. Por que você atingiu aquilo que te faz ser designado como líder? Por que você bateu nisso? Por que você pegou a flecha e fez isso? O reverendo Izu me contou uma vez, ele estava conversando com alguns jovens que pareciam ter perdido o juízo no ministério, e ele disse que falou para eles que você nunca poderá estar no ministério se fizer isso. Você nunca estará no ministério. Você não pode pegar uma faca para atingir aquilo que, quando está sobre a sua cabeça, digamos uma coroa, quando é colocada sobre sua cabeça e você está ali, permaneça. Mas você pega a coroa e coloca no lixo. Por que você coloca no lixo aquilo que, quando está na sua cabeça, faz de você a coroa? Por que você colocou isso no lixo? Eu não entendo. Você está fora de si. Por isso ele perguntou ao Yama: você não teve medo? Você não teve? Aquilo que faz alguém ser um líder e aquilo que faz você se recuperar. Você não teve medo? Sabe, uma das coisas que meu pai não queria de jeito nenhum era, ele dizia, meu filho não pode viver de coleta. Ele dizia, não, não. E por causa disso, eu também sentia que, estando no ministério, eu tinha descido de nível. Mas vou te dizer, eu fiquei surpreso. Quando estive no Quênia recentemente, visitei o presidente do Quênia. Eu fiquei impressionado. Doutor, você estava comigo quando visitamos o presidente? Sim. Você estava comigo? Sim. Presidente do Quênia. Incrível. Uma vez eu estava com o presidente da Nicarágua. Sim. É Noriega? É esse o nome dele? Sim, sim. Eles me levaram para a casa dele. Você passa por alguns túneis, quero dizer, algumas árvores. Você não consegue ver nada. Ele começou assim, assim, assim. Ei, e eu vim, homem famoso. Oh, sim, e lá estava eu. Passei cerca de 1 hora com ele. Sim. Ele organizou para que fossemos levados a um vulcão, para que possamos ver o fogo. Pensei que tivesse perdido o verdadeiro respeito. Mas a coisa é que o óleo e o manto fazem com que você recupere o que parece estar perdido. Quanto a mim, eu amo a unção. Da próxima vez que você vir alguém tentando atacar a unção, você está bem? Você está mesmo bem? Por que você está colocando sua coroa no meio da confusão? Quem faz isso? Número 3.
Você não deve, te dando razões para não tocar. Certifique-se de não tocar. Não toque na unção, pois é o poder que te avança. Isso fará de você o quê? Avançar. Em 1 Saul capítulo 10, versículo 3. Ele diz avançar. A Bíblia diz que Deus avançou contra Moisés. Deus fez Moisés progredir. Deus pode fazer você progredir. O Senhor fez Moisés avançar. Então Deus vai fazer você progredir. Mas qual é o mecanismo pelo qual ele vai fazer você progredir? A unção. A unção. A unção fará com que você avance. Amém. Saul capítulo 12, versículo 6. Foi o Senhor que fez Moisés progredir. Moça, você sente que não vai se casar e está se perfumando. Posso lhe dizer que existe um óleo que lhe fará progredir mais do que seu perfume. Quantos sentem vontade de se tornar ungidos? Sinto que estou sendo ungido. Sinto que estou sendo ungido. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Foi ele quem fez Moisés avançar. Levante sua mão e diga: Senhor, faz-me avançar também. Faz-me avançar também. Sim. Então, quero te dizer, não toque no ungido. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Não toque nos meus ungidos. Não toque nos meus ungidos. Você vê bispo Duncan Williams fazendo, você não entende. Você não vê o reverendo Zuanima fazendo algo que você não entende. Você vê Benin fazendo algo que você não entende. Procure a televisão e coloque em um canal de animais, leões e tigres, leão e tigre, assista isso. Para pastores e para unção e unção. Você tem esse respeito profundo. Você vê um profeta fazendo algo que você não entende. Não diga que é falso. Apenas cale a boca. O que há de errado com você? Por que você diz essas coisas? Você não sabe que quando você toca na unção, esse é o fim. Você atacou o que faz de você um líder. Você atacou o que o faz avançar. Imploro, imploro para que esse erro nunca mais aconteça em sua vida. Número 4. A unção é o que faz as pessoas te saudarem. Algo que faz as pessoas te saudarem. Você quer jogar fora. Você quer atacar isso. Quero atacar a sobre você, mas não há sobre mim. A que está sobre mim está conectada, a que está sobre Benin. Está conectada a que está sobre aquele pastor. É o mesmo manto, é o mesmo Espírito Santo. Então, quando você ataca, é como uma cobra longa. Quando você corta aqui, a cabeça esteja aqui, você corte. Isso afetou a cobra. Você não pode dizer isso, eu só cortei este lado. Fura essa ponta, fura aquela ponta. Fura essa ponta. Pode ter uma cobra tão longa daquela cadeira até esta cadeira. Corta e diz sim, não fiz nada. Talvez seja sobre Benin, Bishop ou Archbishop. Parece que ataca um lado. Porque deste lado há um erro. É por isso que a cabeça pode virar. Ah, psiu, ai. Ó sim.
Você tem que ter cuidado. É preciso ter cuidado com o óleo, a unção e o poder do Espírito Santo. Oh, sim! Muitas pessoas que brincam com a unção acabam se metendo em sérios problemas. Problemas sérios. Se você não entende algo que estou fazendo, cale a boca, cala a sua boca, porque você sabe, não é tudo que eu posso te explicar. Sim, não é tudo que eu posso te explicar. Sabe, um dia eu fui à casa de um pastor. Ele me levou para o andar de cima. A casa dele tinha vários andares. Eu fui abençoado por ser levado a lugares assim. Quando eu cheguei no quarto dele, ele disse que era para eu me sentar. E ele conversou comigo por cerca de 1 hora. E várias pessoas apareceram. Quando eu estava saindo de lá, tudo o que consegui dizer para mim mesmo: nunca fale nada sobre alguém que você não conhece. Se eu falei alguma coisa, conheci uma realidade interna que eu nunca tinha conhecido. Aquela foi a primeira vez que fui convidado. Sobe aqui. Sobe aqui. Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Tem pessoas que me criticaram só para. Um pastor disse: eu queria poder retirar todas as minhas palavras e as que falei sobre você, mas ele não podia. Quantos aqui às vezes gostariam de poder voltar atrás nas suas palavras? Suas palavras sobre quem? Sobre mim ou sobre outra pessoa? De jeito nenhum. Ah, eles vão te saudar, eles vos saudarão, você será saudado. Lembro-me de uma saudação, foi no Mali. Bamako, ó sim, o homem que estava me levando para o avião. Ele me colocou em um carro Porsche com ar-condicionado. Sim. E ele disse: ninguém mais pode vir. Todos os cruzados estavam comigo lá. Ele disse: não, ninguém pode vir aqui. Ele disse: eu disse tchau. Todos eles disseram tchau. Sentei-me no carro. Todos os passageiros foram para o avião. Me levaram sozinho à noite. O voo era meia-noite. Eles me levaram até o avião. Não havia ninguém no Air France. Quando cheguei lá, o homem saiu do carro. Saulo abaixou-se e ele se curvou assim. Eu deveria abençoá-lo por causa da unção e quando eu abençoo, quando eu subo as escadas sozinho na noite escura e preta, eu subo as escadas. Sim, você sabe, a faculdade de medicina que eu frequentei nunca poderia me levar a essas experiências. De jeito nenhum. Quero dizer, eu agradeço a Deus pela faculdade de medicina, mas é diferente. Algumas das coisas que eu vi. Sim, eles te saudarão. Eles te saudarão. Ó, sim, ó, sim. Veja, um dia um homem disse ao filho: é uma grande coisa ser pastor. Se você for gerente de banco, nenhum funcionário jamais se ajoelhará diante de você, de jeito nenhum. Mas para um pastor, você até diz a um presidente: ajoelhe-se, e ele se ajoelhará. Ele vai se ajoelhar. Incrível! Ele diz: eu o farei mais alto que os reis da terra. Isso é lindo demais. Quantos amam a unção? Um dia eu estava passando. A polícia nos parou e então nos saudou. E eu disse: ei, as coisas mudaram, porque eu lembro que eu costumava receber muitos insultos. Ah, ô Broni, aonde você vai? Por que você está dirigindo desse jeito? É assim que você dirige no seu país? Ei, vermelho, isso. O que você está fazendo? Ei, libanês, é isso.
Ó sim, então, conforme a unção aumenta, ó sim, meu bom senhor, continue, por favor, continuem. Seus meninos estão no chão agora. Uau, assim, entendi. Agora sim, perfeitamente. Agora a unção. Você não deve tocar na unção, porque é ela que lhe dará alimento. Ele disse: ouça, observe. Você está observando? Versículo 4 do capítulo 1 de Saul. Não toque no que lhe trará comida. Ele diz: e eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Comida. Uma das coisas que tenho gostado desde que fui ungido é comida. Sim, você sabe o que quero dizer com isso? A maioria das mulheres, se você der comida em casa, elas agradecem, porque a maior parte do dinheiro é gasto na compra de comida. E quando fui ungido, recebi todo o alimento que eu precisava. Hoje em dia, nem sei o preço de Kilivili. Sabe, um dia eu fui a um restaurante e o garçom perguntou: você quer uma porção ou 2 porções? Eu estava apenas com meu amigo, minha esposa e a esposa dele, e eles perguntaram: você quer dois, tipo esse prato? Você quer 2 porções? Eu disse: não, tanto faz. Se é uma ou duas, não faz diferença nenhuma. Logo você vai chegar ao ponto em que nada faz diferença. 2 pães. Ah, sim. 2 pães. Ah, sim. Tudo. Minha esposa e eu. A gente costumava voltar da igreja no domingo no meu Renault 4, um carrinho bem pequeno. Tem uma parte, não sei se ainda está lá, que é exatamente o carro. Quando chegarmos, perguntarei a ela: quanto você tem? Ela vai dizer o que tem. Depois faremos as malas e eu trago o que eu tenho e o que ela tem, e como um projeto conjunto. Vá até a loja e compre uma lata de carne enlatada. Uma joint venture. Estou falando como pastor desta igreja. Olha, eu sei que você não consegue imaginar, mas estou te dizendo. Ela vai comprar. Ela compra. Em casa, ela vai cozinhar lata de carne enlatada e ensopado. Minha esposa cozinha bem. Ela faz ensopado, arroz e come. Mas essa foi através da oferta conjunta de 2 pessoas que estavam juntas. Colaboração, colaboração intersetorial. E conseguimos comprar um. Mas você vê, à medida que a unção aumenta. Às vezes vou até o depósito e vejo que tem combi lá, bastante. Sim, mais do que você pode carregar. Sim, ó sim. Receba todo o pão, toda necessidade, toda provisão, toda provisão. Sim. Então foi por isso que Davi perguntou: vocês não têm medo? Mas de alguma forma é sua mente trabalhando. Por que você ataca a coisa que lhe dará comida? Há pessoas que trabalharam na igreja. Eles não sabiam que a igreja estava lhes fornecendo pão, comida para comer. Agora que eles foram embora com toda aquela boca grande, você os vê implorando e lutando. Sim, lutando para sobreviver. Sim, eles não sabiam que emprego igreja melhores empregos. Ser missionário melhores oportunidades.
eu oro que, quando enviados missionários, sim, Senhor. Se o Senhor pode usar qualquer coisa, Senhor, se o Senhor pode usar qualquer pessoa, usa-me. Senhor Jesus, usa-me. Escolhe-me e usa-me. Escolhe-me e usa-me. Sim, por mim, não me arrependo de servir ao Senhor. Sim, não me arrependo. Tinha 25 anos quando me tornei pastor. Tinha 16 quando comecei a experimentar a unção de pastor. Em 1979, eu tinha 16 anos. Ah, sim, faz bastante tempo. Não me arrependo. Não me arrependo de jejuns, orações, cansaço. Tem sido grande alegria. Não consigo entender por que alguém não iria querer essa unção nem seguir essa graça. Receba essa graça. Quem é você sem a unção? Pela unção, você se torna outro homem, se transforma. Davi não entendia como pode tocar. Não toque no ungido. Como toca naquilo que te dará tudo? Mesmo que demore, toque só o final. Ainda assim você está tocando. Número 6. Não deve tocar na unção. Ela coloca na companhia certa. Coloca na igreja certa. A unção coloca você na igreja certa. Quando você acertá-lo, você não estará mais na igreja certa. 1 Saul capítulo 10 e versículo 5. Diz que chegarás ao monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E acontecerá que, chegando aqui, encontrarás uma companhia de profetas descendo do alto diante deles, e eles profetizarão. Saul se juntou à companhia dos profetas. Você está em Udi, Farol, Assembleias Anacazu, seja o que for, por causa da unção que está em sua cabeça. Veja, há uma unção que atraiu você. Caso contrário, você não ficará de pé. Algo está puxando você. Algo está puxando você. Algo lhe interessa. Algo faz cócegas em você. Algo te toca. Algo te quebra. Sim. E essa coisa nos une em uma grande família. Sim, família internacional em todo o mundo. Tão bonito, tão adorável, tão legal. Saul se juntou. Ele não era um profeta de jeito nenhum, mas ele se juntou aos profetas naquele dia. Você está se juntando a uma linda família pela unção. Então, quando alguém vê você queimando, vamos dizer que é uma bandeira do grupo ao qual você está se juntando. Alguém vê você queimando. Por que você está queimando? Se você estivesse entrando para o NPP e você tem o vermelho e azul deles, a bandeira, e você está queimando ela. Por que você está queimando ela? Você está queimando o que te faz membro. Seu cartão de associado. Sim, sim. Quer dizer, é simplesmente incrível. É simplesmente incrível. Eu me lembro de um irmão, sabe? Ele colocou um. Ele estava pregando, sabe? E alguém estava parado do lado de fora da porta. Eles acharam que era eu quem estava pregando. Ele tinha certeza. Quando ele foi lá e viu, ficou chocado. Ele disse: Por que não meus filhos? Ele estava carregando a graça, a unção. Sim, sim. Se Deus nos der a graça, as missões que estamos vendo hoje serão o dobro. Vai ser o dobro. Vai ser o dobro. Sim. E muitos de vocês vão se tornar. O que te faz importante? Eu nunca seria importante pela unção. É importante para você. Você nem saberia. Talvez eu tivesse arrumado minhas coisas e ido para a Suíça.
Nenhuma das minhas irmãs mora em Gana. Ninguém da minha família fica aqui. Eu sou o único. Eu também teria ido. Nenhuma das minhas irmãs fica. A irmã com quem cresci na mesma casa. Nenhuma delas fica em Gana. Eu teria. A unção fez eu te conhecer e você me conhecer. Por que você pegaria algo para bater nisso? Por isso, lembro que o reverendo Niswood disse: nunca estarão no ministério se fizerem isso. Acabou para vocês. Se você derrubar aquele cara, ele não sabia. Quando Davi estava chorando, da manhã até a noite, quando Davi terminou de chorar à noite, ele o chamou e disse: vem, vem, vamos conversar. Você não estava com medo? Quero dizer, como ele estava pensando. Alguém que Deus ungiu, você vai atacar. Isso significa que você está aplicando um som. Você não tem medo? Uau! Você veio falar do que não sabe. Bem, último. Há um som. Você não deve atacá-lo porque ele muda você e te transforma em outro homem. Faz o quê? Ele muda você e te transforma em outro. Você sabia que eu tenho amigos da escola primária e do ensino médio que, quando falam, dizem que eu era um menino muito quieto. Eu nunca fui um líder. Nunca falava. Eu nunca fui feito presidente de turma ou monitor de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um único carregador. Nunca. Eu queria ser o carregador. Eu queria todas as postagens. Eu queria um post. Nunca me deram cargo na escola. Ninguém me olhou. Eu queria tocar o sino. Tínhamos um pequeno sino que você tocava. Tinha. Eu queria ser essa pessoa. Não. Eu queria ser o monitor do preparatório. Não. Eu queria ser um monitor. Fiquei 7 anos na escola. Pessoas que vinham de fora da escola eram feitas monitores. Ah, é? Eu ficava tipo, sei lá, olha para mim. Eu não posso ser nada de valor. Por isso, para mim, a unção é tudo. A unção me fez ser o que sou, seja lá o que for. A unção é tudo para mim. No natural, ninguém me escolheu. Ninguém gostava muito de mim. Ninguém me escolheu. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor gostou de mim. Então, com meu coração e com minha vida, eu vou te agradecer e vou te servir pelo resto da minha vida e pelo resto dos meus dias. Aleluia, 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 aleluia. Ó, jovens, nós precisamos valorizar essa unção maravilhosa. É a unção que faz a igreja linda, linda igreja, linda igreja, igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Pai, obrigado pela igreja gloriosa que o Senhor nos deu. Todos de pé, por favor, todos de pé. Pai, obrigado. Eu presto a minha reverência. Leve suas mãos e fale com o Senhor. Fale com o Senhor e também receba. Todos respirem fundo e recebam a unção. Ó, sim. Receba a unção. Receba a unção. Receba a unção. Receba a unção. Receba o poder. Levante sua mão e receba a glória. Todos respirem fundo. Não acredite que você não está recebendo.
Acredite, está recebendo. Receba. Receba a unção. Receba a unção. Receba a unção. Ó, sim. Ó, sim. Ó, sim. Pai, obrigado. Obrigado por tocar. Obrigado por curar. Obrigado por conceder a unção de uma nova maneira. Obrigado porque nunca mais será a mesma coisa. Obrigado. Estamos saindo deste acampamento para construir igrejas, fazer grandes obras, ganhar almas, servir a vocês, para seguir povo, para construir nascentes, para fazer vontade, para fazer trabalho, para continuar jovens, para continuar igreja jovem. Daqui iremos até os confins do mundo, para culturas, nações, povos, cores. Unusha, Shilmu, Shilmu Sumauana Simanda, mais Mililamu Samazima. Daqui será vista a bandeira do Senhor, a bandeira de Jesus, a bandeira do Rei. Parsam Shun São Silama, Minden, Minden, tornando-se alguém, ninguém, ninguém, zeros, tornando-se o chumizo monu de alguém, tornando-se alguém verdadeiramente. Muito obrigado, meu Senhor, profundamente. Obrigado, Senhor, obrigado. Está feito, está terminado, está alcançado. Dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor. Está feito, está terminado. É glorioso. Obrigado pela igreja gloriosa. Senhor, obrigado pela linda igreja. Obrigado pelos lindos pastores e pelos lindos líderes que formam uma linda igreja. Todos, meninos e meninas, jovens e velhos, se transformaram em uma jovem noiva sem mancha e sem ruga. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo o que fizeste. A ti seja a glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Podem se sentar.